Olá, amigos. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus Cristo. No ano de 2008, eu gravei um vídeo e o título era As 10 Mentiras Bizarras do Dízimo. Esse vídeo ele teve um grande alcance e durante um ano ele passou dos 500 mil visualizações, com mais de 30 mil comentários. Então, passou-se o tempo, eu tive um problema, e aí então, mediante esse problema, eu tive que tirar o vídeo, né? Mas ele alcançou o objetivo. E outras pessoas também, pegou o vídeo, eu liberei, e aí essas pessoas tiveram algum alcance também bem grande. Eu lembro que na época só havia um vídeo que tinha alcançado mais visualizações do que o meu. Eu não estou falando isso para me engrandecer, não. Para você saber a proporção, e ele podia estar além. E o nome da pessoa, bom, não vou falar o nome, mas só uma pessoa. Mas, na verdade, o meu vídeo, eu percebi que ele ainda tinha passado acima. Por quê? Porque essa pessoa tinha um ano antes de mim, com assim, talvez ali umas 5 mil visualizações a mais. Então, eu estou dizendo isso para você, por quê? Porque nós vamos voltar a falar desse assunto. As 10 mentiras bizarras dos dízimos. Só que eu quero a sua compreensão, para que você entenda que nós não estamos aqui para afrontar ninguém. Apenas queremos trazer a você a verdade. Por isso, o seu comentário aqui nesse vídeo será bem-vindo. Porém, eu quero que você entenda. Não precisa brigar, não precisa... Se for para você brigar, você não precisa nem estar aqui. Porque nós temos o intuito de ajudar você. E que você tenha o entendimento de onde está o erro. Você vai fazer aí a sua análise. Porque se você entender a palavra, você vai ver que você está sendo enganado. Essa é a verdade. Então vamos lá. 10 mentiras bizarras dos dízimos. A outra eu não completei, mas essa eu prometo que eu irei falar das 10 mentiras. Então eu quero que você fique atento. Nós vamos ter que prolongar um pouquinho o vídeo, porque isso aqui não se explica em alguns minutos, mas nós vamos cortando o vídeo e fazendo por parte. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda, a primeira mentira bizarra do dízimo está aqui, Deuteronômio, capítulo 14, versículo 22. Vamos analisar a primeira mentira bizarra. Certamente, versículo 22 do capítulo 14 de Deuteronômio, certamente darás os dízimos de toda a novidade da tua semente. Semente significa algo que você planta, correto? Então vamos lá. Da tua semente, que cada ano se recolher do campo. Ou seja, tudo que você recolhe do campo, você então vai levar para o templo. Então aqui está dizendo que é semente, não é dinheiro. E você me pergunta também, mas naquela época não havia dinheiro. Vou provar para você que havia, tá bom? Aqui no texto. Vamos lá. E perante o Senhor teu Deus, no lugar comerás dos dízimos. Ninguém come dinheiro, só se pode comer alimento. Dos dízimos do teu cereal, do teu mosto e do teu azeite, os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. Preste agora atenção em mais uma coisa. Aqui só está falando
de algo que vem do pastoril, da agricultura. E tudo isso era o direito do povo, ou melhor, do sacerdote. Ele tirava aquilo para o seu alimento. Vamos lá. E quando o caminho te for cumprido, que os não possa levar por estar longe de ti o lugar onde escolher o Senhor teu Deus para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado. Então vende-os e ata o dinheiro na tua mão, e vai ao lugar que escolheu o Senhor teu Deus, e aquele dinheiro darás por tudo que deseja a tua alma, por vacas, por ovelhas, e por vinho, e por bebida forte, e por tudo o lugar que pedir a tua alma. Come-o ali perante o Senhor teu Deus. Alegra-te, tu e a tua casa. Então, o que Jesus está falando aqui? O que Deus está falando para o povo? Olha, tudo que você tem, a colher do campo, a ovelha, então tudo isso vai ser o seu dízimo, você vai apresentar a Deus. Por quê? Porque é Deus que dá essas coisas. Na terra ele faz chover, o animal ele dá a vida. Então tudo isso pertence a Deus. Então tirava-se o dízimo e levava para o templo. Então ele disse, olha, quando o caminho for muito longe, então você não vai levar uma sacola ou vai levar aí várias ovelhas. O que você faz? Você vai vender todo esse mantimento, e quando chegar no templo, porque de repente você mora a 50 quilômetros longe do templo, porque só havia um templo, e só nele se arrecadavam os dízimos, não era em todos os lugares. Ali fala onde fez habitar o Senhor teu Deus. Então, a pessoa vendia tudo. Quando chegava próximo ao templo, lá tinha tudo isso para que a pessoa comprasse. Então, ele fala assim, tudo o que deseja a tua alma, pega o dinheiro e compra tudo. Primeiro você vai vender, então você vai vender porque tem o dinheiro. E o dinheiro não era dízimo. Nunca foi tratado como dízimo. E por que, então, essa primeira mentira, ela tem tomado força, de forma que muitas pessoas acreditam que é o dinheiro que ela tem que dar do suor do rosto dela. Na época não havia dinheiro, ou melhor, havia dinheiro, mas o dízimo era mantimento, era cereal, era boi, ovelhas, porque havia uma tribo única que podia recolher os dízimos, que era a tribo de Levi. Só ela podia recolher dízimo. Pastores hoje nenhum são de tribo de Levi. Nenhum tem templo de Jerusalém. Você sabia que o templo foi derrubado por 2 vezes e agora está sendo levantado lá em Jerusalém? Só lá vão poder receber os dízimos. Esse dízimo que eu estou falando. E havia-se o sacrifício. Então só os levitas, nenhum pastor desses que estão aqui no Brasil, que pede dinheiro para você, nenhum deles é levita. Nenhum deles. Então você tem que se atentar para isso, porque essa é a primeira mentira que é contada, então, pelos pastores. Vamos para a segunda mentira. A segunda mentira, nós vamos então... Eu estou enumerando aqui, mas não quer dizer que são essas as sequências. Nós estamos apenas colocando aqui, enumerando como segunda, mas você pode entender aí, porque nós estamos colocando dessa forma. Lá em Malaquias, fala-se do dízimo. E vamos ver qual é a mentira bizarra que está lá, que está sendo contada para você? Então vamos lá. Malaquias 3, muito usado, versículo 10. Mas nós vamos fazer diferente. Nós vamos fazer aqui uma pequena leitura, e aí você vai saber, então,
Quem é o ladrão que eles tanto falam aí? Porque coloca um certo terror na vida das pessoas, faz-se ali aquele terror para que as pessoas entreguem o dízimo. Então, deixa eu achar aqui, porque, na verdade, eu não havia separado. Essa é a segunda mentira bizarra, tá? Que encontra-se, então, em Malaquias. Malaquias, em muitas igrejas aí, é muito, mas muito conhecido mesmo. 3 e versículo, eles leem a partir do versículo 10. Eu gostaria, não vou ler tudo, mas eu vou deixar você ler na sua casa, porque é importante que você vá às Escrituras, tá bom? Ali, o Senhor estava falando o seguinte, que os sacerdotes, eles recebiam os dízimos, e há uma proposta de Deus de que os dízimos eram para os sacerdotes comerem, se alimentarem, mas também eles deviam cuidar das viúvas, dos órfãos e dos estrangeiros. Eles tinham que tirar do dízimo para dar a esse povo, porque esse povo não tinha, como nós temos aqui, um auxílio do governo ou qualquer tipo de auxílio. Não havia. Então, os sacerdotes que tinha essa incumbência de tirar dos dízimos e distribuir para esse povo. Aí, quando eles não faziam isso, desviavam, por exemplo, ovelhas para vender lá no templo onde eu falei para você, né? Desviavam alguma coisa e com aquilo que eles desviavam, eles arrecadavam dinheiro. Então, o que acontece? Aí Deus falou assim, roubará, o profeta perguntou, roubará, no versículo 11, ele diz assim, ó, roubará, no versículo 10, diz assim, ó, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Casa do tesouro era o templo, para que haja mantimento na minha casa. Mantimento é comida, tá? E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós bênção tal que dela vos adivinho a maior abastança. Então, essa segunda mentira que é contada aqui, primeiro, que a janela dos céus aqui, na verdade, Deus está falando que quem entregava o dízimo, então todo o produto era da terra. Ele mandava chuva, a janela do céu é que ele mandava chuva, lá era um lugar árido, um lugar que não tem tanta chuva como aqui no Brasil. Mas então Deus mandava chuva para que o mantimento pudesse produzir mais ainda. E aí ele diz mais, e por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. Está vendo? O fruto da terra. Mas quem é esse devorador? Que nas igrejas aparece como o diabo. Não, o diabo vai tirar de você. Não. O gafanhoto era como uma maldição. Aqueles que não estavam sendo fiéis, e Jesus fazia isso para manter os sacerdotes e o povo que não tinha alimento. Então ele diz, ó, se você não entregar, o que vai acontecer? Vai vir uma maldição sobre vós. Os gafanhotos vai vir e eu não vou proteger. Ele vai vir e vai comer tudo. Aí fala-se do gafanhoto cortador, gafanhoto migrador e gafanhoto, vamos lá, diz aqui, ó, todas as nações, aqui, ó, e as vossas todas as nações vos chamarão bem-aventurado, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Quer dizer, porque Deus, ele disse que quando entregasse, ele ia repreender o devorador para que não vos consuma o fruto da vide no campo, e vos não será estéril, diz o Senhor. Está explicado aqui. Não vai ser estéril o campo, o que você plantar. Não vai ter devorador, não é diabo, não. Não entra nessa conversa, não. Devorador não é diabo. E essa promessa não é para você.
Talvez você fale, mas eu tenho que dar o dízimo, porque como a igreja vai se manter? Olha, os apóstolos não pediam o dízimo. Depois eu vou mostrar para você, dentro dessas 10 mentiras, vou mostrar tudo direitinho para você. Existem igrejas que não têm dízimo, e são igrejas que estão no Brasil e no mundo. E são templos pagos com dinheiro, porque existe a oferta. Oferta é uma coisa e dízimo é outra. Não tem esse negócio de diabo que vai te atacar, que vai te matar. Por que não mata aí muitos milionários que nem servem a Deus? Você compreende isso? Por que você entrega o dízimo e a sua vida não muda? Aí vai falar que é porque você não tem fé. E você faz tudo direitinho. Essa é a segunda mentira bizarra do dízimo. Vamos lá. Aí diz aqui, então Deus abriu a janela do céu e derramou chuva para tudo nascer e crescer direitinho, e repreendeu o devorador, ou seja, os gafanhotos, não ia estar ali destruindo. Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveita termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Está vendo? Aqui ainda houve uma reclamação, dizendo que seria inútil servir a Deus. Então o que acontece, meus irmãos, é um grande engano. E você ainda fica com medo até de ir para o inferno, porque tem muitas pessoas que pegam essa palavra e colocam num texto diferente, onde está falando de ladrões, e coloca você como ladrão. E a Bíblia está falando aqui que quem é o ladrão é o sacerdote, porque ele recebia os dízimos e não repassava para o povo. Então você veja, quantas pessoas aí são milionárias? Você acha que é porque Deus abençoou ela mesmo? Você tem certeza disso? Ou é porque você dá o dízimo e não tem nada? Às vezes anda de a pé, e aquele a quem você está olhando faz você olhar com cobiça, porque ele tem o carrão, ele tem as mansões dele, ele tem os jatinhos dele, tem os aviões dele, tem ali a frota, empresas, várias empresas, tudo com dinheiro do dízimo. Não foi Deus quem abençoou ele, porque quem teria que ser abençoado, se fosse verdadeiro, seria você. Isso aqui você não vai poder cobrar nunca de Deus. Existem igrejas até que falam que você tem que cobrar de Deus. Você não tem que cobrar de Deus. O erro está aqui, ó. Eles pegaram um texto onde o próprio Malaquias está dizendo que o povo que estava roubando a Deus, entendeu? Nos dízimos e nas ofertas, vós está roubando a Deus e roubando a nação toda. Está escrito aqui. Roubarás o homem a Deus? Sim. Em que te roubando? Nos dízimos e nas ofertas. Roubais a mim e a nação toda. Por que Deus está falando que está roubando a ele? Porque era um mandamento. Ele estava mandando o povo fazer isso. E quando não fazia, ele acreditava, ou melhor, ele dizia que isso era um roubo a ele, e estaria roubando o povo também, a nação toda que necessitava de ajuda. Então nós vamos ficar com essa segunda mentira bizarra do dízimo. Nós vamos falar de 10. Então eu peço que você acompanhe direitinho, porque lá no final você vai ver que nunca Jesus pediu dízimo para você. E nós estamos na nova aliança. Na velha aliança era só o sacerdote que podia pedir, da tribo de Israel, chamada Levítico. Só eles. Nós não temos aqui não, hein? Um abraço, Deus abençoe vocês. Olha, comente no canal, faz aí o seu comentário, coloca também um joinha para o vídeo subir aí para muitas pessoas estarem vendo, porque muitas pessoas precisam de ajuda, tá bom? E coloca aí, não interessa, de repente você não acredita nisso, não tem problema. Mas continua vendo aí os vídeos, porque talvez não seja nem a sua hora de entender isso, mas na hora certa você vai entender, tá ok? Tá bom? Coloca aí então seu comentário, dê um joinha e se inscreva no canal. Nós estamos fazendo isso aqui não com afronta, mas com verdade. Um forte abraço a todos, no nome de Jesus.